Já parou para pensar nisso? Existe uma conexão muito, mas muito direta entre as histórias que a gente se conta e os resultados que a gente tem na vida. É uma ideia bem poderosa e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E essa frase, nossa, ela resume tudo. É daqui que a gente parte. É uma afirmação que parece simples, mas que tem uma profundidade enorme. Basicamente, o que ela diz é que a vida que se tem é um espelho, um reflexo direto daquela história que fica se repetindo na nossa cabeça, sabe? Dia após dia. Então, vamos começar pelo começo, pela primeira grande ideia: a armadilha de ficar preso na mesma história. É um ciclo que, convenhamos, muita gente enfrenta, mesmo querendo muito mudar. E essas histórias, no fundo, costumam ser sempre sobre as mesmas coisas. Olha só como esses pontos são familiares. As pessoas contam para si mesmas as mesmas narrativas sobre a própria identidade, sobre as dificuldades que enfrentam, sobre coisas que aconteceram lá atrás e, claro, sobre o porquê da vida estar do jeito que está. São, na verdade, rótulos e justificativas que acabam mantendo a gente exatamente no mesmo lugar. E essa analogia que é perfeita, né? Descreve a situação com uma clareza incrível. Imagina a frustração de ficar lendo o mesmo capítulo de novo e de novo, esperando que, sei lá, o final mude magicamente. É exatamente o que acontece quando a gente se apega a uma narrativa antiga. A gente se prende numa espécie de prisão mental que, no fim das contas, fomos nós mesmos que criamos. Tá, mas como é que isso acontece na prática? Como uma história interna se transforma em uma realidade externa, palpável? Isso não é mágica, não. Não, é um processo. E ele acontece, olha, passo a passo. Aqui está a mecânica da coisa toda. Percebe a progressão? A história que a gente sustenta, ela cria uma narrativa. Essa narrativa, por sua vez, vai solidificando uma identidade. E essa identidade dita os nossos comportamentos. E claro, os comportamentos geram os resultados. Por exemplo, a história Eu Não Sou Bom com Dinheiro cria uma identidade de alguém que gasta mal. Isso leva a comportamentos de compra impulsiva e, no final, o resultado é o quê? Dívida. O ponto crucial é esse. Se a história lá na base não mudar, nada mais nessa cadeia toda vai mudar. E agora a gente chega num conceito que é fascinante e até um pouco contraintuitivo. É a ideia de que muitas vezes, sem nem perceber, as pessoas se tornam as maiores defensoras das suas próprias limitações. Essa pergunta aqui, ela expõe a contradição que a gente vive. O desejo enorme por uma vida nova, mas ao mesmo tempo, aquele apego firme à história antiga. É exatamente nesse ponto que a tal da defesa das próprias limitações aparece. Então, o que significa defender uma limitação? É, basicamente, o ato de apresentar todas as razões possíveis do porquê a mudança não é viável, do porquê a situação é complicada demais, do porquê o passado define o presente. É, em resumo, argumentar a favor da própria estagnação. E aqui está a consequência inevitável disso tudo. No momento em que se defende uma limitação, ela se torna real, sólida. A pessoa se tranca dentro dela. Cada justificativa vira mais um tijolo no muro que impede o progresso. Bom, depois de entender todo esse problema de ficar preso e de defender as próprias limitações, vem a boa notícia. Claro que existe uma saída. E a chave para destrancar essa porta é, simplesmente, mudar o enredo da história. A afirmação é essa, direta e reta. A mudança de vida não começa com ações externas. Ela começa com uma transformação interna. A decisão consciente de reescrever a própria história. Mas como é que se faz isso na prática? O caminho é este aqui. Não se trata de apagar o passado. Isso é impossível. A questão é mudar a interpretação que se dá a ele. Mudar o significado que a gente atribui aos eventos. Mudar o diálogo interno, aquilo que se repete mentalmente, e também o que se fala. Porque quando a história interna muda, a vida, inevitavelmente, acompanha essa nova direção. E para a gente fechar, tudo se resume a uma única e decisiva pergunta, uma reflexão que fica no ar. Vale a pena parar um momento para pensar nisso. É uma pergunta muito simples, mas que exige uma resposta honesta. A pessoa que se é hoje está satisfeita em repetir essa mesma realidade amanhã? E depois de amanhã? E aqui está a conclusão lógica de tudo isso. Se a resposta para aquela pergunta for não, então a ação necessária fica muito clara. Não dá para desejar um futuro diferente enquanto se permanece leal a uma história antiga que não serve mais. A mudança começa com uma nova narrativa. Fica aí a reflexão.